Olá, bem-vindos à série de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Estamos no penúltimo estudo, o estudo 26, A Vida no Espírito. Somente através do Espírito Santo, o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Como Paulo afirmou, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. Sem o Espírito, nossa religião jamais será uma experiência viva. As Escrituras Sagradas nos informam como esse agente divino nos conduz à plenitude dessa experiência com Jesus. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes da sua ascensão? Vamos ler João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Vou ler o 17 também. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Vamos ler também Lucas 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestido de poder. O que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Vamos ler Atos 2, versículo 46. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Perseveraram diariamente. Vamos ler também Atos 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, a promessa do Espírito Santo. Agora vamos ler também versículo 12 a 14 do primeiro capítulo. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perseveraram em oração, clamando pelo Santo Espírito. Quando se cumpriu a promessa, vamos ler Atos 2, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O dom de línguas. Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? Vamos ler Atos 5, versículos 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste,
aos homens, mas a Deus. Ananias fez de conta que estava doando tudo, mas guardou uma parte para si, mas ele externou como se tivesse entregue tudo, e ele não precisava fazer isso, ele poderia ter sido sincero e ter revelado que daria uma parte, porém ele estava não só se enganando, ele estava enganando o Espírito Santo que tudo conhece. Vamos ler também Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é uma pessoa divina. Ele não é uma força, um poder, ele é uma pessoa. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? Vamos ler João 16, versículos 8 a 13. João 16, 8 a 13. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, em Cristo. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Agora vamos ler João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então a função é ensinar, né? Vamos ler também 1 Samuel 10, 8, lá no Antigo Testamento. 1 Samuel 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com ele e tu serás mudado em outro homem. O Espírito Santo também nos transforma. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Vamos ler João 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como regra, o Espírito Santo vem depois do batismo. Vamos ler Mateus 3,16. Mateus 3,16. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe cobriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O Espírito Santo também veio para Jesus depois do batismo. Segundo o livro bíblico de Atos dos Apóstolos, pessoas foram batizadas no Espírito Santo antes e depois do batismo nas águas. Vamos ver Atos 10, 44 a 48. Então, existem alguns que foram batizados antes do batismo nas águas. Atos 10, versículo 44 a 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois
os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então o Espírito Santo desceu sobre essas pessoas antes do batismo e foi ordenado que eles também se batizassem nas águas, né? Mesmo que já tivesse vindo o Espírito Santo, eles também precisavam fazer essa manifestação pública de aceite do Cristo. Vamos ler também o capítulo 19, Atos 19, versículos 1 a 6. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Aqui houve um rebatismo. Eles já haviam sido batizados por João Batista, mas eles ainda não tinham toda a compreensão do Evangelho. E quando Paulo revelou o Evangelho na sua completude, os batizou novamente, agora em nome de Cristo. E depois desse batismo veio então o Espírito Santo sobre eles. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida daqueles que se entregaram a Deus e foram batizados. Precisamos clamar o Espírito Santo diariamente, na primeira hora, para estarmos na presença dele o dia inteiro. Como podemos saber se o cristão possui ou não o Espírito Santo? Quais são as características do cristão que tem o Espírito? Vamos ler Atos 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou ao que lhes obedecem. Obediência é fruto do Espírito também. Vamos ler Gálatas 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Essa passagem da submissão das mulheres é muito debatido, porque o homem ele deve ser o exemplo, então o homem também é submisso à mulher e aos outros, assim como Cristo foi submisso, ele se fez servo, se fez carne, ele deu o exemplo, ele abandonou a glória, e ele não veio aqui dar um monte de ordens, ele veio e cumpriu e deu o exemplo. Então o marido, ele precisa servir a esposa como exemplo, e ela será submissa a um esposo que se sacrifica por sua mulher, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. E assim, então, vai fazer sentido essa passagem. Quando o homem é um líder, ele deve agir como Jesus Cristo agia, servindo, sendo submisso, assim como o próprio Deus também se fez submisso às pessoas. Ele, inclusive, lavou os pés dos seus discípulos, demonstrando essa humildade, essa servidão. A servidão é ser útil e não sermos escravos. A própria Bíblia diz que nós não devemos nos tornar escravos das pessoas. Precisamos servir
de coração e ser úteis às pessoas. Precisamos amar o nosso próximo, até priorizar o nosso próximo acima de nós, mas com esse objetivo de amor ao próximo, de sermos úteis e não escravos das pessoas. Então, não trate a sua esposa como uma escrava, porque entende que ela é submissa. Seja o exemplo de servidão e você vai ter uma esposa recíproca e vai ser a sua auxiliadora. Assim como o Espírito Santo é o auxiliador, a esposa ela equivale na função do Espírito Santo de auxiliadora do homem. E o homem, um representante de Cristo, deve agir como Cristo agia. O que devemos pedir hoje a Jesus? Vamos ler Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, versículo 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Pedimos pedir e Deus está ansioso para dar o Espírito Santo em abundância para nós. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Essa experiência está associada a 3 atividades constantes: estudo da Bíblia, com disposição para obedecer, oração e testemunho aos que ainda não conhecem Jesus. Vamos recapitular o que estudamos hoje? Jesus prometeu que nos daria outro Consolador. Após sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram os pecados e esperaram o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ente divino, uma pessoa. Sua função é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele também muda a natureza humana. Quem possui o Espírito Santo obedece a Deus e aos seus mandamentos. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por nos deixar o Espírito Santo. Assim estamos sempre na Tua presença, mediante o Espírito Santo. Te pedimos, Senhor, que derrame sobre nós a cada dia Teu Santo Espírito, que estejamos sempre prontos a pedir mais e mais e confiar que com o Teu Espírito o Senhor nos dará toda a capacidade e aptidão que é necessária em cada momento. Os dons do Espírito vão se revelar. Continue, Senhor, nos abençoando nesse estudo que está chegando ao fim, que possamos continuar aprendendo mais e mais no decorrer da vida, buscando através da Tua palavra mais conhecer o Teu caráter, a Tua vontade para a nossa vida e o Teu plano da redenção. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer o nosso compromisso de fé? Dedicarei tempo todos os dias ao estudo da Bíblia e à oração para que seja batizado diariamente com o Espírito Santo. Dessa forma, espero ser poderoso em palavras e ações, bem como no testemunho da minha fé aos semelhantes. Precisamos clamar o Espírito Santo e, após clamar, termos fé que Deus nos deu, porque Ele é fiel e Ele cumpre. Se pedirmos, Ele nos dá. E toda vez que precisarmos da ajuda do Espírito Santo, precisamos crer que Ele está nos capacitando, seja para o que for. Esse foi o nosso estudo de hoje e aguardo você no último estudo que vem a seguir.